Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo maravilhosamente bem? Eu espero que sim. Espero do fundo do meu coração que sim, tá? Porque eu me importo muitíssimo com você, ok? Saiba disso, que eu me importo extremamente com você, tá? Antes de mais nada, saiba que eu estou deprivado. Essa palavra existe? Deprivado? Eu estou privado de sono? Deprivado de sono? Enfim, eu vou pesquisar e vou colocar na edição se existir. Eu estou sem dormir. Não que eu fiquei sem dormir, mas eu estou dormindo tão tarde que eu estou acordando tarde e assim sucessivamente. Então as minhas olheiras, elas estão gigantes, tá? Não repare que o meu cabelo também está bagunçado porque eu não consegui arrumar ele, porque você sabe como que é, né? I don't give a fuck. Mas pra evitar esse tipo de problema, eu também trouxe um boné aqui. Então, caso eu me sinta desconfortável, eu coloco esse boné aqui e o problema acaba. O problema acaba, não tem mais problema. Hoje, pra você que não sabe, é Dia das Mães. Eu estou gravando no Dia das Mães, o vídeo ele vai sair amanhã. Então, pra você que é mãe, um feliz Dia das Mães. Pra você que não é mãe, só um bom dia. Você que não é mãe, por favor, nem fala comigo, sai. Dito isso, feliz Dia das Mães pra você, tá? Saiba que eu tenho um carinho enorme por você que é mamãe. Você que é pai, eu mais ou menos eu considero ali. Mais ou menos, tá? Mas enfim, galera, sem ficar enrolando, vamos diretamente ao assunto. Pra você que não me conhece, pra você que já me conhece, saiba que eu sou um cara extremamente viciado em Sopranos, tá? Muito viciado. Ai, mas de novo você vai falar de Sopranos? Eu vou falar de Sopranos de novo. Eu irei falar Sopranos de novo, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não só assisto Sopranos, como mesmo depois de ter terminado de assistir, eu estou consumindo Sopranos todos os dias. Eu tenho dedicado todos os meus dias, pelo menos uma hora, que é a hora da meditação, que eu chamo, que é a hora que eu consumo fotos, curiosidades, edits, e eu fico relembrando meu luto pelo Sol Bom Pensiero. Tá? Eu descobri recentemente que tem um filme, eu achava que era uma série, mas é um filme, que ele é como se fosse uma continuação, não, uma antecessão aos Sopranos, contando um pouco da história antes dos Sopranos, né, da história ali da infância do Tony, do Dick Moltisanti, né, que é o pai do Christopher, caso você não saiba, tá bom? Caso você não saiba, o Dick Moltisanti é pai do Christopher Moltisanti. Ok? E eu estava extremamente curioso pra assistir. Eu pensei assim, eu vou assistir porque é uma coisa legal. Só que daí eu vi as avaliações e eu descobri que a avaliação é tipo assim, péssima. Péssima, horrível. É tipo assim, de 0 a 10, 2. De 0 a 10, menos algum número ali. Então, devido a isso, eu fiquei assim até um pouco assustado de eu assistir, porque eu tenho medo de tá aquela imagem muito boa na minha cabeça dos Sopranos, e eu lá e assistir um negócio e eu falar assim, mano, mas que merda! Que merda! E é muito fácil disso acontecer. É muito fácil disso acontecer. É muito fácil da gente conseguir estragar as coisas, tá? Vamos parar enquanto ainda é bom. Sabe aquele lance assim de você parar enquanto tá todo mundo gostando, ao invés de você, tipo, continuar ao ponto que o pessoal começou a desgostar e você fala assim, agora tá ruim, vamos parar. Você tinha que ter parado antes. E esse lance, assim, me faz muito pensar a respeito da minha personalidade, porque caso você não saiba, eu sou uma personalidade com filmes, séries, principalmente músicas. Eu sou um cara extremamente compulsivo porque eu consumo tudo, tá? Principalmente quando é música. Eu pesquiso tanto sobre música, tanto sobre os artistas, que eu sou uma enciclopédia humana. Pode me perguntar aí que eu sei responder. Porque eu não souber, eu te dou uma resposta em 20 minutos, tá? E casando esses dois temas de música e Sopranos, tem um dos personagens que ele se não me engano, o nome dele na vida real é Steve Van Zandt, que eu conhecia ele como guitarrista do Bruce Springsteen. Pra você que não conhece o Bruce Springsteen, é aquele cara que tem aquela música assim, Born in the USA. Ele canta assim, sabe? Com essa voz. É aquele cara que canta no We Are the World, aquela parte que ele tá assim, We are the world. We are the children. Quando você vê eu fazendo essa imitação, você vai falar assim, o Ian está exagerando? Não estou. Pesquise We Are the World, Bruce Springsteen cantando. Você vai ver que eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando nem um pouco. E o Steve, ele faz o papel de Silvio, que é um dos personagens principais. Ele é o consigliere do Tony Soprano. E eu fiquei extremamente impressionado porque ele é um cara que não é ator. Ele nunca foi ator, nunca atuou, mas ele atuou tão bem na série, que eu vejo muita gente conhecendo ele pela série mais do que por ele ser um músico, por ele ser um guitarrista. Caso você não saiba, o Bruce Springsteen é provavelmente um dos maiores vendedores de discos da história, tá? Eu não gosto muito do Bruce Springsteen, tá? Eu tenho um respeito muito grande, mas não é o tipo de música que eu gosto, mas assim, meus pais gostam, então eu acabei escutando. E ele é um ator assim tão competente, tão bom, que eu fiquei extremamente assustado com esse negócio de um cara nunca ter atuado na vida dele e ter conseguido entregar uma
performance muito melhor do que qualquer outra coisa. Muito melhor, sabe do quem? Sabe de quem? Muito melhor. Carla Sofia Gascon. A gente ainda tá nessa treta? Ou já passou? Eu perdi o bonde já? E eu, assim, antigamente, eu não vou mentir, eu era um cara, assim, um pouco contra essa concepção de você ceder cargos de papéis importantes em séries, filmes, pra pessoas que nunca tiveram uma passagem sólida pelo teatro ou que nunca tiveram, assim, tipo, uma ramificação na família, sabe? Tipo, meu pai era ator, minha mãe era atriz, então eu segui os passos. Então eu era meio um cara, assim, contra, sabe? Esse negócio de você colocar uma pessoa que, obviamente, você vê que ela tá lá por causa da influência dela. É o caso, assim, de eu não vou citar o nome da influenciadora, tá? A influenciadora que fez papel em novelas aí no Brasil, que entregou uma performance bem assustadoramente ruim. Eu não vou citar pra não deixar ninguém bravo aqui, ok? Mas eu era, assim, justamente esse tipo de pessoa que eu pensava assim, não, mas a gente não deve fazer isso. A gente tem que dar esse tipo de papel para pessoas que realmente estão na linha do teatro e que estão lutando todos os dias para conseguir esse tipo de coisa. Então você meio que tá tirando a vaga dele, sabe? Eu pensava mais ou menos assim. Quando eu vi o Silvio, no caso Steve Van Zandt fazendo o Silvio, eu fiquei muito pensativo a respeito disso de, cara, mas tem algumas exceções. Eu acho que eu não posso, assim, ser extremamente radical e falar assim, não, você não é ator, então você não merece estar aqui. Ele é um cara, assim, que, segundo o que ele falou numa entrevista, uma coisa assim, se não me engano, o produtor do Sopranos, alguma pessoa assim, viu ele fazendo um discurso lá na entrega de um prêmio, lá na década de 80, 90, e ele falou depois, assim, tipo, você quer fazer o papel e tal? E ele meio que de primeiro momento, ele falou assim, não, eu não quero, isso não vai funcionar. Não vai funcionar, eu não sou ator. E ele falou assim, não, você é ator. Você só não sabe ainda. E de fato, ele entregou uma performance maravilhosa, né? E é engraçado que ele ficava com a cara assim na série. Look, Tony. I don't think it's good to keep him around us. Alright? I don't think that's good. Brother! E talvez assim, eu confesso que no fundo da minha alma ainda tenho esse tipo de pensamento, mas o Steve Van Zandt, ele abriu os meus olhos, tá? Se não me engano, tem um outro cantor de rock, é o Sebastian Bach, do Skid Row. Ele faz, se não me engano, um papel em Gilmore Girls. Eu nunca assisti Gilmore Girls, mas eu já escutei esse comentário. Se ele entrega uma performance boa, eu já não sei, eu não assisti, eu não vou mentir. E eu quero destinar essa pergunta, tipo, pro pessoal do teatro, o pessoal que faz teatro, que acompanha esse tipo de coisa, que eu quero entender de vocês. Eu sou um cara, assim, que eu não tenho convivência no teatro, né? Eu já fui em teatro, tudo, já participei, acho que de uma peça ou outra, assim, mas, tipo, não em teatro, mas é coisa de escola, sabe? Então, tipo, nem deve ser considerado. O que vocês acham desse tipo de coisa? De ter pessoas que não são pessoas que estão na linha do teatro ocupando esse tipo de cargo. É algo assim que, tipo, deixa vocês bravos? É algo assim que deixa vocês meio preocupados, assim, de, deveria ter pessoas que estão na linha do teatro e tal. Eu quero saber do pessoal do teatro. Você que não é do teatro, não ouse abrir a sua boca. Tá bom? É brincadeira, tá? Se você quiser comentar alguma coisa construtiva, é super bem-vindo, ok? Beijão. E eu também quero saber de vocês a respeito desse negócio de um show e teatro, tá? Porque esses dias eu saí pra correr e quando eu saio pra correr, tipo assim, a minha cabeça ela voa longe. Eu começo a pensar um monte de coisa. E eu comecei a pensar a respeito desse negócio de tipo, será que existe assim muita diferença de um show pra uma peça de teatro? De um cara que está num palco na frente de, sei lá, 80 mil pessoas fazendo uma apresentação musical pra uma pessoa que está num teatro fazendo uma apresentação? Obviamente eu entendo ali que tem a questão diferente, né, de você decorar suas falas e tem a questão de você ter uma interpretação, uma movimentação diferente, talvez. Mas eu também fico pensando a respeito do cara que está num show. Será que não tem, assim, tipo, pelo menos um pouquinho de a ver com o teatro? Por mais que ele não tenha que decorar falas, mas ele tem que decorar as falas do instrumento dele. Ele também tem esse negócio de treinar, estudar antes de fazer a apresentação. Será que não tem, assim, tipo, não caminha meio um pouquinho um do lado do outro? Talvez se nós fôssemos abrir esse caminho para pessoas que não são do teatro participarem de papéis importantes, talvez a primeira pessoa da fila seria músicos. Abordando também esse negócio assim de música, eu também estava pensando esses dias a respeito de músicos que
se venderam. Porque pra mim aparece muito esse termo, principalmente quando eu tô navegando assim em páginas de música. Eu acompanho assim, tipo, no meu Instagram, uma página que ela se chama 23 Punk. E essa página ela é destinada assim pra mostrar artistas underground e pra mostrar artistas que já foram underground e que agora estão assim, tipo, relativamente mais longe, chegaram num mainstream, assim, né? E eu sempre vejo, assim, principalmente da galera que é norte-americana. No Brasil eu não vejo tanta galera comentar. Os norte-americanos, eles são muito, muito contra ver uma banda que era pequena estar grande hoje, sabe? Eles sempre vão trazer o mesmo tipo de comentário falando assim, irmão, vocês se venderam, vocês não eram assim, agora vocês se venderam para o mainstream por troca do sucesso. E eu particularmente, eu gostaria muito de ter uma conversa com uma pessoa que tem esse tipo de visão para entender assim mais ou menos qual que é a concepção do se vender nesse caso. Se uma banda ela é tipo mais underground e tal, né? E ela começa a fazer sucesso, é natural que ela saia desse cenário underground e que ela vá tipo assim para locais maiores. E na minha cabeça sempre foi algo muito sadio isso acontecer de a banda ela não está tocando mais agora em bares, ela está tocando em estádios. Não é assim que tem que ser. Ela cresceu, significa que o trabalho dela foi bom o suficiente para que mais pessoas queiram consumir desse trabalho. Então eu não entendo assim o porquê que isso é ruim de uma banda sair desse cenário pequeno para ir para um cenário maior. Ah, você se vendeu, mas não é assim que tem que ser. Ou você quer que tipo ele toque em bar pro resto da vida dele? Dá mais ou menos para entender que talvez eles se desvirtuaram um pouquinho da ideia inicial, mas será que também não tem aquele lance assim de agora nós temos uma equipe muito grande para cuidar, agora são mais roadies, são mais pessoas que cuidam ali do marketing, começa a aumentar porque tem um negócio assim, quando uma banda ela cresce, ela não é mais uma banda, ela é uma empresa. Essa é uma das justificativas, tá? Por que bandas de rock, por exemplo, assim, o AC/DC, os caras têm lá 80 anos e ainda estão tocando? Porque não é assim, vamos acabar com esse AC/DC. É uma empresa, é muita gente por trás, então é tipo assim, é muita família por trás. Eles fazem isso porque eles gostam da música e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem que sustentar uma galera toda, é uma empresa, é uma burocracia. Então é algo que na minha cabeça eu ainda não entendi muito bem o que seria uma banda se vender. Eu também entendo que tem artistas, tá? Não é só bandas, artistas, solos, enfim, que claramente não tem assim uma recepção legal do público, uma recepção natural o suficiente para crescer, para chegar em locais longes e que utiliza de outros meios para estar conseguindo chegar nesses locais, né? Tipo comprando ouvintes, fazendo uma divulgação extremamente cara, porque a música em si não é boa o suficiente para se autodivulgar, então a gente vai ter que comprar tudo que der para comprar. Esses eu entendo que se alguém falasse para mim, esse é um artista que se vendeu, ok, eu entendo porque tem toda uma questão diferente, mas tem muitos artistas assim que eu não consigo entender. Por que ele se vendeu? É porque ele cresceu? Porque ele é mais famoso agora? Eu acho que de qualquer forma, pessoal, cada um faz o que quer, tá? Vamos espalhar o amor. Vamos espalhar o amor. Imagine all the people living far away. Eu não sei o resto da música. Imagine all the people. Falando nesse negócio assim, tipo, mais amoroso. Imagine all the people e como a música é bonita. Olha o meu papel de parede. Não sei se dá pra ver na câmera. Essa aqui é a Danny da banda The Warning. Cara, eu fui num show do The Warning e eu estou completamente apaixonado. Essa daqui é uma daquelas bandas que eu escutei e eu falei assim, caralho, o rock está salvo. Eu fiquei extremamente feliz de ter escutado eles tocarem ao vivo, tá? Confesso que era uma banda que eu não conhecia, mas fiquei, tipo assim, chocado com a qualidade que eles têm. E é uma banda que eu estou extremamente viciada, então até papel de parede eu tenho, tá? Danny do The Warning, se você estiver vendo isso, por favor, come to Brazil again. Come to Brazil again. Baby! Vocês viram que agora a moda da música norte-americana é começar a caminhar para o country? Não é uma coisa assim meio doida vocês pararem pra pensar que, tipo, agora muitos dos artistas eles estão migrando o estilo de música que eles tinham pra começar a tocar, tipo, música country, sabe? Tipo, a Beyoncé ou o próprio Post Malone. Post Malone, ele era um cara, assim, tipo, completamente diferente, de um gênero musical completamente oposto, e agora ele mudou pro country. Eu não sei se vocês chegaram a ter essa percepção ou chegaram a ter acesso a esse tipo de informação. Quando eu vejo aqueles vídeos no TikTok, de novo você vendo notícia no TikTok. Yes, baby! Desculpa, o meu acesso à informação hoje é o TikTok. Eu sou completamente influenciável. Eu sou aquela massa cinza que o governo adora mexer como se fosse um squishy toy. Então o que acontece? Muitas dessas pessoas que eram entrevistadas na rua, sabe? Tipo, qual que é o gênero musical que você mais gosta e não sei o quê? E ele sempre fala assim, tipo, que o gênero musical pior era o country. Tipo, não gosto do country. Ou eu vi também, se não me engano, uma estação de rádio comentando sobre isso, que o country ele não era muito aceito, assim, tipo, pela nova geração. Que era um negócio assim, tipo, muito velho, muito
careta. E agora eles migrando, é um negócio assim que, tipo, eu particularmente não esperava ver isso acontecer. Cara, o Post Malone, ele tá fazendo um trabalho incrível no negócio country, no lance country. E eu vejo, assim, que ele está, tipo, extremamente feliz fazendo isso. E eu fico muito feliz em ver o Post Malone feliz, tá? Porque o Post Malone é um cara que merece ser feliz, tá? Um cara zero defeitos. O Post Malone não tem defeito, né? Eu, pelo menos, não escutei nenhum. Se tiver algum cancelamento ali, saiba que não estou ciente. O que eu vou falar aqui pode parecer loucura? Não. Eu acho que não. Não é loucura eu pensar dessa forma, tá? Eu estou valorizando o Brasil. Será que o Brasil não tem um dedo nessa mudança? De agora a gente vai mudar pro country. Porque no Brasil a gente tem o lance do sertanejo universitário e de aquele sertanejo country mais pop, né? Tipo Luan Pereira, Ana Castela, coisa assim, né? Será que isso não influenciou um pouco? Porque essa onda do country mais popular, essa onda do sertanejo já existe no Brasil muito mais tempo antes desses artistas norte-americanos levarem pro mainstream lá. Será que o Brasil não tem, assim, tipo, essa influência deles terem olhado e falar assim, ó, no Brasil é moda isso aqui. E o Brasil exporta muita cultura musical. Muita cultura musical. Então eu imagino, assim, que talvez eles devem ter olhado um pouquinho, assim, alguém olhou pro Brasil e falou assim, isso aqui tá funcionando lá. Será que compensa a gente tentar aqui também? Eu não sei, eu não tenho essa informação, não tirei essa informação de lugar nenhum, mas eu tenho curiosidade de saber. E eu fico, assim, extremamente curioso em saber agora qual que são os passos da música, não só mundial, mas a música no Brasil. Porque a música, ela é uma coisa, assim, que, tipo, tá em constante mudança, né? Eu acho que todo mundo já conseguiu perceber isso, né? Início dos anos 80, tinha um new wave, um rock romântico, daí depois veio o hard rock, o heavy metal, aí depois veio aquele... Enfim, sabe? A música, ela tá sempre nessa mudança. E eu fico pensando agora, qual que é o próximo passo? Né? Porque nos últimos anos a gente teve esse lance do trap. Trap dominou o mundo, né? Aquele novo estilo do hip hop e tudo mais. E agora eu fico pensando, cara, qual que é o próximo passo? Qual que é o outro gênero musical? Será que agora nos Estados Unidos é o country? No Brasil, eu acho que a gente já pode migrar pra uma nova coisa, porque no Brasil o sertanejo já tá, tipo, há muito tempo, já tá na hora de mudar. Será que no Brasil a gente vai ter um outro gênero musical que vai ser diferente do gênero musical norte-americano? Ou a gente vai abraçar mais o country norte-americano e trazer pro Brasil? Eu não sei, cara, eu fico curioso em pensar nisso, tipo, qual que é o próximo passo? E baseado nisso, o que eu vou falar aqui, você pode falar assim, mas você é muito tendencioso no que você vai falar porque você gosta de rock. Não, baby. That's wrong. Wrong, bitch. Aperta um botão vermelho aqui. Pá! A minha previsão em primeira mão pra vocês, tá? A minha previsão do que vai ser o cenário musical a partir de agora vai ser um retorno do rock and roll. Primeiro, o rock ele nunca morreu, o rock ele sempre ficou tipo meio por baixo quando ele não tava no mainstream, mas eu vi assim que ao redor do mundo tá tendo muito esse negócio das bandas voltarem, sabe? Tipo, da galera se juntar pra voltar a fazer um rock. E eu não digo assim, tipo, só rock, daquele rock farinha lá, tipo, sei lá, um estilo Guns N' Roses, AC/DC, whoa, 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 sweet child of mine. Sweet love of mine. Eu vejo assim muitas bandas trazendo um gênero musical tipo de um rock alternativo, mais atualizado, sabe? Que nem eu falei, tipo, do The Warning, que é uma banda de 2016, se não me engano, e que, tipo assim, já tá lotando estádios ao redor do mundo. E também tem uma outra banda que ela tá, tipo assim, muito, muito em alta, que é Emil and the Sniffers. Cara, é muito bom o som deles. Eles são uma banda nova, se não me engano, uma banda ali que começou na época da pandemia e tal. E que estão chegando em locais, assim, muito longes. E locais que antigamente bandas de rock não chegavam, né? Eu imagino, assim, que no decorrer dos próximos 10 anos o rock ele vai estar muito, muito em alta de novo, né? E tomara, por favor. Eu acho que pode ser, tipo assim, um rock alternativo, ou até buscando, tipo assim, sabe aquele lance rock dos anos 70, tipo Player, talvez uma pegada, assim, um pouco mais lenta e um pouquinho mais romântica, mais introspectiva. Eu acho que é uma coisa que pode vingar muito se as pessoas começarem a trazer de volta e começarem a apresentar de volta pro mundo como é bom, porque é bom, é muito bom. A minha teoria é essa, e você está fora da casinha. Eu não sei. Pode ser que eu esteja, mas eu, sinceramente, acho que não. Ok? Mas enfim, galera, eu acho que o vídeo de hoje é esse. Eu acho que pra mim já deu. Passei as informações que eu queria passar, ok? Se foram informações úteis ou não, I don't care. I don't give a fuck. Mentira, tá? Eu me importo. Então, se você achou que a informação ela não foi útil, eu fico triste, tá? Eu fico triste. De verdade, eu choro. Então, um forte abraço pra você, um beijão, se cuida e até a próxima, ok?